Glória a Deus! Para nós é sempre uma alegria estar com o nosso apóstolo aqui, amém? Ele tem muitos amigos por aí. Ainda bem, né? Mas para nós sempre tem uma fatia especial, graças a Deus. Que ele sempre está aqui conosco. Eu quero chamar o apóstolo Luiz para orar por ele nessa noite. Como eu disse para vocês, né? Nós vamos aí no intensivo, quinta, sexta, sábado e domingo. E esse ano é o apóstolo Marco que tem o privilégio de ministrar exatamente no dia 22 de agosto, que é o dia do aniversário da nossa igreja. Amém. Estenda sua mão para cá. Pai amado, Pai querido, nós te exaltamos, te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos pela tua bondade, Pai de amor, dispensada por nós e através de nós. Oramos para que o teu servo, o teu filho, seja o instrumento vivo do Senhor para compartilhar aquilo que o Senhor já colocou ao coração dele, aquilo que o Senhor já ministrou nele e será ministrado agora através dele. Pai de amor, usa-o com graça, com unção, com poder. Abre a visão espiritual dele, Senhor. Abre os céus sobre este lugar, para que o teu servo tenha liberdade de compartilhar tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração, na mente e no espírito do teu filho, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos. Lindos. Demais, né? Bom demais, né? Graça e paz. Fire Church. If doesn't burn, it's not Fire Church. Ok? Se não queimar, tem que queimar, hein? Senão não é Fire Church. Amém? Aleluia. Quero agradecer ao apóstolo Luiz, à apóstola Keila, pelo privilégio de iniciar essas conferências especiais de aniversário dos 15 anos da Fire Church. Eu tenho a grata satisfação de andar com esse casal maravilhoso e a família durante muitos e muitos anos. E a gente esteve trabalhando junto nos Estados Unidos e, graças a Deus, a gente foi muito privilegiado. Obrigado, querido, por estar juntos. E para mim é um privilégio estar aqui, gente. É um privilégio. Vocês são uma referência. Amém? Vocês são uma referência. Eu não falo isso. Eu falo isso porque eu sei. I know. Eu sou mais velho que tu. Eu tenho 45 anos de ministério. Mais respeito. Amém? Comecei a servir Jesus, eu tinha 17 anos de idade. Nunca parei. Nunca parei de servir Jesus. Nunca parei de pregar. Eu era louco. Sabe aqueles louquinhos que saem pregando na rua? Era eu. Pregava no ponto de ônibus, dentro do ônibus, fora do ônibus. Estou falando que nem mineiro, porque eu fiquei muito tempo nos Estados Unidos. Ônibus. Amém? Uma alegria estar aqui, gente. Muito bom. Está vendo que eu estou com o meu... Hello? Minha comunicação. Estou tratando, gente. Estou tratando de várias maneiras. Primeiro, oração, né? Segundo, remédios naturais também. E hospital. Amém? Então, eu estou fazendo toda a minha medida certa. Mas eu creio que Jesus vai fazer desaparecer esse câncer. Eu não creio que eu vou continuar com ele, né? Eu não vou sentir saudade dele também. Amém? Ele já fez outras coisas, então ele pode fazer isso e muito mais. Amém? Então, feliz aniversário, Fire Church. Feliz aniversário, estamos no mês do aniversário da igreja, 15 anos referenciais de crescimento. E posso olhar para trás e algumas vezes que eu estive lá naquele... Como é que chama lá a rua, Luiz? Não lembro lá. Irapiranga, né? Já estive lá e agora está aqui com vocês. Privilégio grandioso. Amém? Uma liderança abençoada. É muito importante que você seja um líder na casa de Deus. Eu falei um dia isso aqui, vou voltar a falar. Hoje, nós somos o quê? 600, Luiz? Hoje nós somos 600. Daqui a pouco nós somos 6.000. Eu creio nisso, né? Agora, quem é que vai ensinar os que chegarem depois? São vocês. Amém?
vocês todos, vocês estão intimados a serem líderes da casa de Deus, porque vocês vão ensinar aqueles que vão chegar. Vocês não podem sair dessa orientação, amém? E precisam se preparar para isso. Eu me lembro que nós tivemos uma conferência lá nos Estados Unidos com um pastor da Argentina. Ele disse que houve um grande avivamento. A Argentina é lugar de avivamento. Inclusive, a palavra do apóstolo da Costa Rica, Rony Chaves, é que o avivamento chega primeiro na Argentina e depois vem para o Brasil, né? Pode ficar chateado, não tem problema. Você não gosta de Argentina, tanto faz. Mas vai chegar primeiro lá. Ele disse que quando chegou naquela época, ele era pastor de uma igreja de Assembleia de Deus com umas 40 pessoas. E de repente, gente, entrou na igreja. Não é que eles convidaram, saíram convidados, entrou na igreja. O dobro. E depois 3 vezes mais. E os diáconos se reuniram, os presbíteros se reuniram para protestar e dizer: acabou o papel higiênico, como é que pode? Né? Criançada em tudo quanto é canto. O que ele fez? Ele trabalhou no grupo que ele tinha, para que esse grupo se tornassem os líderes daqueles que viriam. Diga amém. Aleluia. Eu acompanho bastante a guerra ali de Israel. Amém? Eu acompanho informações onde eu posso encontrar, eu sigo muito isso, eu tenho um coração para isso. E uma das coisas que é interessante na posição de Israel é que eles são líderes. Amém? Um líder obedece o que está acima dele. Não pense que o líder é aquele que fala: ninguém manda em mim. Não é isso não. O líder aprende a obedecer. Amém? E um exército bem aparelhado é aquele que tem uma boa liderança. E ele se torna invencível. Diga amém. Amém? Então eu vou ler aqui o texto que eu vou usar nesta noite, que está em Deuteronômio 32, verso 31. Esse aqui é o único doutor do Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 32. Vocês não riram? As minhas piadas são muito sem graça, né? Eu gosto do Luiz fazendo piada. Apóstolo Luiz é tremendo. Mas eu não adianta. Então, Deuteronômio capítulo 32, verso 31, está me falando sobre rocha, né, gente? E eu escolhi esse texto aqui, eu vou explicar as razões por quê. O texto diz assim, que é a versão mais comum. Como é que está aqui? Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha. Os próprios inimigos afirmam esta verdade. Uau! Agora eu vou ler uma versão para você desse trecho, que é uma versão mais antiga, porque na realidade eu andei estudando quando eu pego um texto e ele mexe com a minha cabeça, eu vou fundo, eu vou lá atrás, eu vou nas raízes da palavra, no hebraico, e é interessante que as versões mais antigas invertem, porque esse era o costume de Israel. Israel não olhava ao inimigo e depois olhava a eles. Eles olhavam a eles, depois olhavam ao inimigo. Então as versões mais antigas dizem assim, olha, porque a nossa rocha não é como a rocha deles. A nossa é diferente. Amém? A nossa rocha não é como a rocha deles. Você quer repetir comigo? Diga assim, a nossa rocha não é como a rocha deles. Mas eu creio que vocês vão sair daqui com esse negócio na cabeça. Amém? Diga assim, a nossa rocha não é como a rocha deles. Eu ouvi somente uma vez uma mensagem nesse texto. E eu me lembro claramente dessa mensagem. Foi no ano de 1979. Eu estava na reunião da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que foi realizada na cidade de São Caetano do Sul. Os batistas alugaram um grande local, um teatro grande, e no sábado eu estava lá. E eu tinha 23 anos, e quem pregou naquela noite de sábado foi um dos pastores que eu mais tive carinho e amei, pastor Josué Nunes,
de Lima. Josué Nunes de Lima, ele tinha um vozeirão tão alto e forte que ele não precisava nem de microfone. Naquele dia ele precisou porque o lugar era muito extenso. Mas ele tinha uma voz muito grossa e densa. Era um homem de direcionamento de Deus. Poucos pastores abriram tantas igrejas no meio da convenção do que o pastor Josué Nunes de Lima. E uma das coisas que eu mais gostava dele é que ele amava o meu pastor. Amém? Você deve gostar de gente que ama o seu pastor. Amém? Eu admirava o pastor Josué, eu gostava demais dele. Mas o que eu mais gostava dele é que meu pastor era novinho, meu pastor era só 7 anos mais velho que eu. E ele precisava de alguém experiente e tivesse condição de andar com ele. E o pastor Josué resolveu andar com o meu pastor. Então uma das coisas que eu mais gostava é de ver os dois juntos. Eles se amavam e eu amava o pastor Josué. Interessante que lá quando eu estava estudando no Rio de Janeiro, eu tive a grata satisfação dos dois virem me visitar, lá no meu quarto. Foi uma coisa tão linda ver aqueles dois homens de Deus ali, preocupados comigo, com o meu crescimento espiritual, com a minha vida com Deus. Foi lindo demais. Bom, deixa eu voltar no pastor Josué. Então, com certeza, talvez ele tenha feito alguma busca teológica, e ele usou isso que eu estou falando com vocês aqui. Inverteu o quadro, não focalizando primeiro a rocha do inimigo, mas primeiro a nossa rocha. Então ele tinha um vozeirão, então ele dizia, porque a nossa rocha não é como a rocha deles. Aí ele foi aumentando o volume de voz. Aí escuta essa, é interessante, porque havia uma mesa onde eles estavam sentados, era uma convenção, certo? Com decisões e tudo mais, e ele se levantou para pregar. Quem estava do seu lado esquerdo era o prefeito de São Caetano do Sul. Talvez a figura mais importante politicamente ali no nosso meio, naquele instante. E ele pregando, ele dizia, porque a nossa rocha não é como a rocha deles. Ele olhava para a cara do prefeito. Eu falei, meu Deus, esse negócio vai dar confusão. E aí ele fez isso, ele repetia isso, ele foi tratando do texto, eu não me lembro nem da perspectiva do texto dele, que aquilo mexeu muito comigo. E ele, quando ele ia dizer a rocha deles, por alguma razão, eu não sei, eu acho que foi sem querer, mas dava de frente com o prefeito, né? E eu fiquei pensando nisso de alguma maneira, porque prestem bem atenção, a nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Ele é a nossa rocha, sobre Ele nós estamos firmes. Ali a gente não escorrega, não cai. Ali não tem perigo da água subir, das tempestades chegarem. Esta rocha que nós precisamos para a nossa vida. E hoje ao celebrar o aniversário da igreja, se ela está aqui até agora, se ela é referência como é porque ela está sobre esta rocha que é o Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia, nós estamos sobre esta rocha maravilhosa. E eu fico pensando nas questões políticas desse mundo, porque hoje o pessoal, muita gente diz, sem política você não chega a lugar nenhum. Você tem que se envolver com a política, e você tem que orar. Eu estive numa igreja um tempo atrás aí, e eu vi uma mulher, e Deus fala comigo assim, ela está para subir um degrau muito alto. Ela vai subir nesse degrau. Eu não sabia quem era. E quando ela subir nesse degrau, ela vai se destacar completamente dos outros. Porque ela vai se destacar, ela vai ser atacada. E ela é a minha filha, Deus falou comigo. Vai lá e ora por ela. Não vou dizer o nome dela aqui, né? Tem a ver com uma das cidades aí da região, candidata a vice-prefeita, chamada pelo homem mais importante da região, e ele disse, é você que eu quero aqui. Eu fui orar com ela, e ela falou, pastor, eu só estava esperando uma palavra de confirmação. Eu falei, pois é, eu vou estar orando por você, porque não é que você vai subir só, você vai subir, amém? É que você vai se destacar. Então nós precisamos orar pelos políticos? Sim, amém? Nós precisamos orar por aqueles que se candidatam,
que Deus levante uma geração abençoada de candidatos, amém? De gente que ame ao Senhor Deus Todo-Poderoso, de gente que seja fiel, mesmo depois quando chegue lá nas posições, que continue sendo fiel, diga amém. Então essa nossa rocha é diferente desta rocha. Eu não posso entrar ali para dizer que eu vou fazer alguma coisa e não fazer nada. Eu não posso entrar ali para me envolver com coisas que eu não deveria, entregar a minha moral a preço de coisas para receber. Quantos dizem amém? Você está entendendo? Amém? Então você pode ir para lá, entrar na política, mas se você entrar, você tem que entrar com a consciência que você tem que continuar sobre a rocha. Diga amém. Está entendendo? Então as diferenças que nós temos com a rocha do lado de lá, é que a rocha do lado de lá, ela mexe com coisas que muitas vezes assustam as igrejas. Eu vejo igrejas motivadas politicamente. Eu estive numa igreja, todo mundo ali é misturado com política. Pastor é amigo meu, eu falei, você é amigo meu, mas o pessoal que está aí é meio estranho. Essa turma é estranha. E gente que está acostumado a negociar, está entendendo? Né? Uma vez alguém falou para mim assim, pastor, vamos negociar. Eu falei, negociar o quê? Vamos negociar posições políticas. Eu falei, nada é meu, você pode ficar com o que você quiser. Nada é meu, não sou dono de nada. Nem vem apontar o dedo, vai dizer que eu negócio. Eu não sou dono de nada. É Ele que é o dono, amém? É Ele que é o Senhor. Então, quantas vezes as pessoas se perdem na política? Não faça isso em nome de Jesus. Quem sabe daqui do nosso meio, estou vendo essa moçada, tanta gente bacana, amém? Deus levante grandes personagens na história política brasileira, e eu espero que seja assim, diga amém. Mas você não pode sair da rocha. Você tem que estar na rocha que tem firmeza, na rocha que tem poder, na rocha que tem autoridade. A autoridade que a política dá nunca será como a autoridade que Deus te dá. Amém? A autoridade que Deus te dá, ela vai acima de qualquer autoridade que é sobre a face da terra. Diga amém. Eu tenho uma ovelha, esses dias eu estava conversando com ele. Ele continua a minha ovelha, né? Eu sinto no meu coração assim, ele também sente, mora no Rio de Janeiro. E é uma pessoa de uma alta posição, ele é brigadeiro, né, da aeronáutica. Muito simples, um homem de Deus. Se converteu comigo lá nos Estados Unidos. E ele fala assim, no comecinho, né, quando eu comecei a discipular ele, eu falava assim para ele, o nome dele é Jurandir, eu só posso falar, não tem problema. Eu falei, Jurandir, ele falava, sim senhor, na hora, né? Eu falei, eu fico constrangido, eu te chamo de Jurandir, e você fala senhor, é estranho, a gente tem a mesma idade, nós temos a mesma idade. Ele falou assim, você pode não entender, senhor, mas em tudo que eu vivi na vida militar, o meu superior é senhor, você é meu superior. Você está acima de mim, você é o meu pastor, você é o meu líder, Senhor. Diga amém. É interessante a pessoa reconhecer isso, né? Às vezes a pessoa está por aí, eu andei com gente alta, gente grande, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente que não presta para nada, sabe? Só porque tem um título, acha que é alguma coisa na vida. A nossa rocha não é como a rocha deles, diga amém. Está entendendo? Aqui mexe com dinheiro, quem tem dinheiro é que é bom, quem tem dinheiro é que faz e não faz. Isso é que o mundo pensa, eles não conhecem o poder da rocha que nós estamos, amém? Esta rocha onde nós estamos pode mudar todas as coisas, é a rocha que tira e que põe, que levanta aquele que está lá jogado no opróbrio e coloca-o andando no meio de príncipes, diga amém, aleluia. Glória a Deus. Quando eu era jovem, eu tomei uma decisão, acho que eu comentei, se eu não já falei, tanto faz, falo de novo. Eu tomei a posição de sair de uma empresa que Deus mandou eu sair, Deus falou, sai. Eles estavam para me dar um monte de coisa, e Deus falou, sai daí. Porque eu acho que eu estava gostando muito daquele negócio. Toda vez que eu gosto muito do negócio, Deus me tira. Sabe? Eu entrei numa empresa nos Estados Unidos, comecei a ganhar muito dinheiro.
E eu percebi que eu falava mais da empresa do que de Deus. E Deus falou, sai. Eu saio, irmãos, eu não brinco não. Eu sei como é que é Deus, amém? Aleluia. Uma vez lá nos Estados Unidos, um cara me encontrou, ele falou, você fala muito bem inglês, um brasileiro. Eu estou expandindo a minha empresa, eu preciso de você. Vamos, eu tenho um coach, um auxiliar de... O que você faz, como é que chama mesmo? Coach. Ela fala, né? E é um australiano, e ele tem andado comigo, e ele já me falou do que vai acontecer. Ele disse que eu preciso de você, de uma pessoa assim. É você que eu preciso. Aí eu fui nas reuniões com esse cara. Aí ele falou assim, olha o que ele falou para mim. Olha, nós vamos ter tanto dinheiro, nós vamos ficar tão bem nessa empresa. E possivelmente é o que iria acontecer. Olha, Marco, vai ser tão bom que você não vai precisar pastorear mais. Põe outro pastor aí, tchau. E nós vamos viver a vida. Ele está achando que eu estou lá para... Ele não entende nada. Aí eu falei para ele assim, você não entende nada. Você não sabe que você está matando o que você está plantando dentro de mim agora. Aí o australiano falou assim, eu nem lembro o nome dele, mas falou, fulano, nem todas as pessoas se movem por dinheiro. Diga amém. Estar sobre a rocha não tem preço. Amém? Está entendendo o que eu estou falando com você? Estar sobre a rocha não tem preço. Se você aprender a viver sobre a rocha, que é Cristo Jesus, você não tem receio com relação ao futuro, com relação a finanças. Você sabe que você pode confiar em Deus, e o Senhor que diz as coisas para você fazer, vai te levar a posições altas, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, e da melhor forma possível, que ninguém tira você de lá. Diga amém. Quando Deus levantou José, ninguém tirou José do Egito de lá, amém? Ele levantou naquele ano, era um escravo pronto para morrer, prisioneiro, amém? Só tomou um banho para falar com o faraó. Meia hora de conversa, o homem é governador, glória a Deus, aleluia, aleluia. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Não adianta posição, dinheiro, capacidade, não tem nada. Então, a rocha deles é política, a rocha deles funciona na base do dinheiro, a rocha deles, eles dançam conforme a música, não nós. Glória a Deus. Nós não dançamos conforme a música. Não vem botar outra musiquinha para mim não. Amém? Eu danço nos hinos de Deus, eu danço nos louvores do Senhor, eu danço na alegria do Espírito Santo. O resto fica para lá. Diga amém. Estão entendendo? Estão me acompanhando? Diga amém. Amém? Então é isso. Então a nossa rocha difere deles por causa disso. Eu quero falar 4 coisinhas rápidas para você, de como é a nossa rocha, amém? Então, presta atenção que você vai gostar. Primeiramente, a nossa rocha desce e fica embaixo, a nossa rocha fica embaixo. E o texto está em Mateus capítulo 21, verso 44, Mateus 21, 44, se você achar aí, joga aí, que aí eu nem vou procurar aqui, eu vou ler aí. Aqui. Eu vou explicar para você esse texto, ok? Preste bem atenção nessa rocha aí, que essa rocha é perigosa. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços. Todo que cair, então ela está embaixo, essa pedra desceu, ela está embaixo. Mas todo aquele que cair sobre ela vai se arrebentar. Então fala para o seu irmão, cuidado aí, fala para ele, cuidado, be careful with the rock. Ok? Toma cuidado aí. Aí diz a continuação, e aquele a quem ela cair em cima, então a ideia ficará reduzido ao pó. Cuidado. Então, eu quero falar sobre esses dois lados da rocha. Uma é que ela está embaixo e outra é que ela está em cima. Amém? Em primeiro lugar, essa rocha que está embaixo e que alguém cai e se estraçalha, ou fica muito machucado, ou fica derrubado, que caiu em cima dela, são as decisões humanas. Diga, decisões humanas. Decisões humanas, em inglês a gente chama de decisões pobres, poor decisions, right? São decisões que eu tomo por causa de sentimento, por causa de necessidade, decisões que eu tomo
por paixão. Então eu vou tomando decisões que lá na frente elas vão me arrebentar. Não venha dizer que foi culpa de Deus. Não venha dizer que eu orei, como eu falei um tempo atrás aqui pregando, acho que foi aqui que eu falei, não sei. A moça falou para mim assim, quando eu fui naquele baile não, como é que chama o negócio? Fala um negócio pesado. Eu ia dizer lambada, cruz credo, né? Agora é fluxo, meu Deus. Ela falou assim, pastor, uma americana, gente, bonito, rosto lindo, grávida de um brasileiro. Ela falou assim, pastor, eu falei assim, eu vou lá naquele fluxo e Deus vai me dar um varão. Aí chegou lá, arranjou esse encrencado, viciado em droga, problemático, que não deu nada certo. Eu falei assim, eu tenho a impressão que Deus não atendeu essa oração, que Deus não ouviu essa oração não. Então são as decisões do coração que a gente às vezes até acusa a Deus. Você cai sobre a rocha, achando que é a rocha que foi culpada, mas você vai se estraçalhar. Então essa moçada linda que eu estou vendo aqui, tem muitos jovens. Gente, think. Faz assim, think. Pensa. Ok? Você tem um futuro pela frente. Pensa. Olha só, sexo da gravidez. Ok? Cuidado, depois, como é que você vai fazer? Né? Aí você para de estudar, um monte de coisa. Você tem que pensar, pensa na sua vida com Deus. Pensa no parceiro, no esposo ou na esposa que você vai ter. Amém? Lá no futuro. Já vai orando desde já. Moça, seja exigente. Amém? Você sabe aquela história que quando a moça passa a mão de idade, ela falou assim, faz que nem Jesus falou, né? Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Já viu essa história? Ruim, né? História ruim, né? Pega mal. Seja exigente. Amém? Você não vai, preste atenção, moça, você não vai pecar por ser exigente. Você peca quando você baixa o nível daquilo que você quer. Aí você peca. Está entendendo? Ok, girls? Amen? Amen? Você não peca quando você é exigente. Amém? Você nunca peca. Quanto mais você é exigente, você vai encontrar aquele rapaz que vai dizer assim, é essa garota que eu quero. Amém? Se você abaixar o nível, você vai se igualar a outras pessoas. E vai dar tudo errado. Amém? Está entendendo o que eu estou falando para você? Moçada aí. Amém? Então, cuidado com o futuro, casamento. Eu falava, Senhor, eu quero uma esposa. Olha, você vê, a Silvana é a esposa que eu pedi a Deus. A esposa que eu pedi a Deus. Você não conhece a Silvana, ela é quieta, não fala nada, não veio aqui pregar que nem a Keila, que é maravilhosa. Eu gosto de ver a Keila pregando. Ela não é a Keila. Ela é quietinha na dela. Mas quantas vezes eu estava numa reunião, ela quieta, no final da reunião ela falou assim, tem um fulano lá que é assim, assim, assim. Ela já sabia todo mundo, já conhecia todo mundo. E ela me dizia o que estava na cabeça da pessoa. Eu lembro uma vez que ela falou assim para mim, Marco, esse rapaz aí, não faça nada com ele. Eu acho que ele vai te pedir dinheiro, não dê. E eu que sou pastor da igreja, que negócio é esse, da mulher ficar mandando no pastor? Dinheiro meu, eu emprestei dinheiro para ele. E ele estava abrindo um açougue, eu emprestei, eu emprestei 4 cheques para ele dar antecipado lá nas carnes, para fazer os negócios. O último cheque estava na mão de um bandido, que o cara estava atrás de mim. Ela falou, você se meteu com aquele cara, né?
Ela até já sabia, né? Falei, foi, né? Fui lá no Bradesco, conversei com o gerente, que era amigo meu. Graças a Deus, ele cancelou todos esses negócios. Só deu rolo. Às vezes, você fala, por quê? Né? Eu não sei. Mas a gente tem que se prevenir. Amém? É prevenção. Então, ela é a resposta de Deus para mim. Eu orei. Eu tinha terminado meu seminário, já era pastor, eu era pastor solteiro, que é muito difícil no meio batista, né? Pastor solteiro, mas eu era pastor solteiro. E orava, falei assim, eu quero uma esposa, né? Conheci muita gente na escola, tudo quanto é lugar, mas Silvana só tem uma. Amém? Para aguentar esse Marco Romero aqui, só tem uma. Silvana, olha gente, é uma luta, deixa para lá. Não vou começar a falar da minha vida aqui, não termino mais essa mensagem. Quanto tempo que eu tenho, Luiz? Está na hora, né? Aleluia. Então, as suas consequências vão te quebrar. As consequências das suas decisões vão te quebrar. Cuidado, amém? Você é responsável por suas decisões. Ore a Deus com antecedência. Fique sobre a rocha, não sai por aí zanzando, amém? Gente, tanta coisa que eu vejo acontecer. Eu falo, Senhor, obrigado, me manter aqui na rocha, Senhor. Estou ficando velho, mas não sai da rocha. Amém? Então, cuidado. Os campos por aí são escorregadios. São valas profundas. Eu não posso correr esse risco. Amém? Eu preciso me manter sobre a rocha. Glória a Deus. Meus queridos, eu já vi muita gente boa tomando decisões erradas, que as consequências vão ser das mais dramáticas. Amém? Então tome cuidado. Segundo lugar, então a rocha está aqui embaixo. Agora a rocha também, ela pode estar aqui em cima. Diz assim, cadê o texto? Bota aí para mim, Mateus 21, 44. Aqui, ó. Então a segunda parte. Então você entendeu esse texto? Você entendeu esse texto? Então a primeira coisa tem a ver com as minhas próprias decisões pobres. Amém? A segunda é, e aquele, quem ela cair, ficará reduzido ao pó. Então essa rocha pode ser problemática para você. Lute contra esta rocha. Fale mal dela. Esses dias eu vi um rapaz que ele mostrou para mim as fotos. Ele era pregador, Assembleia de Deus. E hoje ele é muçulmano. Eu pedi a Deus por ele, porque se a rocha cair, o negócio fica feio. Me dá dó. Eu sinto. Então, pessoas que se levantam completamente contra Deus estão passando um risco muito grande. Fecha aqui. Cidades que se levantam completamente contra Deus estão passando um risco muito grande. Fecha aqui. Estados que se levantam contra Deus estão passando um risco muito grande. Você interprete isso aí depois. Tudo que se levanta contra Deus, Deus não vai deixar barato. Então repita comigo. Tudo que se levanta contra Deus, Deus não vai deixar barato. Agora só esse lado maravilhoso. Tudo que se levanta contra Deus, Deus não vai deixar barato. E agora esse maravilha desse lado. Vamos lá. Tudo que se levanta contra Deus, Deus não vai deixar barato. Não é a sua boca que vai fazer isso, não é a sua decisão, não é a sua oração da catista da gata preta que vai fazer isso. Você não sabe o que é isso? Mas há um Deus que vê todas as coisas. E Ele estabelece condenações. O homem pode ir até um certo nível. Se ele ultrapassa esse limite, gente, e se levanta contra Deus dessa forma, ele vai ter que se garantir, porque o negócio fica feio. E a rocha pode cair sobre ele. Quando a rocha cai sobre, vira pó. Farinha, diga amém. Desaparece. Muita gente fala assim, por que Deus fez isso?
O ser humano nunca olha para ele mesmo, por que que ele fez? Mas olha para as consequências e diga, por que que Deus permitiu uma coisa dessa? Que desgraça. Eu peço a você o cuidado de olhar coisas que acontecem dentro e fora do Brasil com essa perspectiva. Deus não deixa as coisas baratas. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai também acabar colhendo. Está entendendo? Então nós estamos lidando com uma rocha que é chão bom para você, que é lugar bom para sua casa, para sua família, que é lugar para você criar os seus filhos com todo amor e carinho, com respeito, biblicamente. Mas nós estamos lidando com uma rocha que sabe se defender. Ela não precisa da minha mão para fazer o que ela tem que fazer. A hora que ela soltar lá de cima e cair em certas circunstâncias, situações, vira pó, o negócio fica feio. Diga amém. Então você faz bem andar com a rocha, em cima da rocha, cuidando da rocha e glorificando a Deus. Diga amém. Vocês estão entendendo? Do universo, onde estamos, amados, desse cuidado de Deus, em se garantir. Deus se garante, amém? Isso aí eu vou dar uma ajudinha a Deus. Don't worry, você não precisa. Deus se garante, amém? Ele sabe. Quando Pilatos interrogou Jesus, falou assim, mas você fala que é rei e tal, rei da onde? Ele falou, meu reino, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos já estariam aqui e acabariam com tudo. Amém? O reino de Deus é espiritual. Não adianta, você pode colocar na perspectiva que for, biblicamente, quando nos anos 70, Roma invadiu Jerusalém e não deixou pedra sobre pedra, vejam, eles olham aquilo com uma tristeza muito grande, e como qualquer judeu sentiria o mesmo, quando naquele ano, o ano 70, e Jesus, você vê no capítulo 24, em outros textos paralelos, de Mateus, outros textos paralelos, falando do que iria acontecer, eles receberam a pena de cuspir sobre a rocha, de rejeitar a rocha que os construtores rejeitaram. Ela foi colocada como a rocha principal da construção, a chamada pedra de esquina. Diga amém. Está entendendo? Tudo tem consequência. Em 1948, Israel se tornou novamente como Estado. Não já deveria ter virado pó, né? Mas você fala tanta história. Agora você não precisa ir até longe, não, Israel, não. Você olha esse mundo, olha as coisas que estão acontecendo. Você vai ver muita coisa que tem a ver com isso que eu estou falando. Eu vou falar rapidinho duas coisas agora. A rocha se firma. Diga, a rocha se firma. Então, a nossa rocha, ela está embaixo. Ela pode ser até humilhada, mas cuidado de quem humilha. Ela vai estar em cima, porque ela vai cair em cima daqueles que passaram os limites do que o Senhor estabeleceu. Mas a rocha também, ela se firma para que nós fiquemos sobre ela. Eu gosto muito da história de Daniel, porque Daniel, o começo do livro de Daniel diz assim, Daniel propôs firmemente em seu coração não se contaminar com aqueles alimentos do rei. Amém? Você tem essa oportunidade de se posicionar firmemente. Amém? Você não precisa andar conforme o mundo anda. Você não precisa se vestir como o mundo se veste. Você não precisa usar os mesmos palavrões que todo mundo está usando aí à vontade, né? Eu vejo as meninas, eu falei, não acredito que essa menina falou isso. Palavrão que antigamente homem falava, né? E não era todo lugar. Você fala assim, ô fulano, cala a boca, desculpa aí. Hoje as meninas, adolescentes estão falando palavrão. Feio, menina de escola.
Você não precisa ter o mesmo vocabulário dessas pessoas. Amém? Não foi para isso que Jesus te colocou sobre a rocha. Não foi para isso que a rocha foi colocada debaixo dos teus pés. Diga amém. Aleluia. Daniel disse, a palavra diz que ele colocou um propósito firme. Eu não vou me contaminar. Amém? Tanto faz o que eles pensam, tanto faz o que eles acham. Eu não vou me contaminar. Eu não vou levar isso em consideração. Isso não vai mexer comigo, isso não vai me comprar. Isso não vai ser bom para mim, então eu não quero. Amém? Eu tomei uma posição na minha vida já há muitos anos. Se não vai me edificar, eu não quero. Preste atenção. Se não vai me edificar, melhorar minha vida com Deus, a minha fé, eu não quero. Né? Eu contei uma historinha já faz antigamente, vou contar de novo. Né? O pai falou assim, os meninos queriam ir no cinema, né? E os meninos doidos para ir no cinema, falaram, pai, vamos pai. Aí o pai falou assim, esse filme não é bom, tem palavrão. Pai, mas é só uns palavrãozinho, não é tanto assim, pai. Vamos, pai, vamos. Assim, e esses artistas aí são meio estranhos. Mas era tudo famoso, pai. Aí o pai se posicionou firme e não levou os meninos para o cinema, não deixou ninguém assistir. Naquela época assistia cinema, né? Agora ninguém, sei lá qual é que é. Aí os meninos ficaram chateados. Aí ele falou assim, mais tarde, né? Ele fez brownie. Sabe o que é o brownie? Todo mundo sabe o que é brownie hoje, né? Aquele chocolatinho gostosinho, ele fez aquele chocolate. O cheiro tomou conta da cozinha. E os meninos vieram correndo. Pai, o que o senhor fez? O que o senhor fez? Que a mãe não estava? O que o senhor fez? Eu fiz brownie. Aí todo mundo animado, né? Todo mundo gosta de chocolate. E aí ele falou, essa receita é especial. Essa receita. Então, fala, pai. Assim, eu botei um pedacinho do cocôzinho do nosso cachorro. Que, pai? Bem pequenininho. Vocês não vão sentir. Não faz diferença nenhuma. Porque está tão misturado na massa que ninguém vai sentir nada. Por que você fez isso? Aí joga lá, saiu aquele. Mas os meninos aprenderam algo naquele dia. Você assiste coisas, aí você fala, bom, foi legal, mas aquela cena de sexo nem precisava naquele filme, mas então você vai engolindo, olha o que o diabo faz, engolindo os cocô de cachorro. Ok? Alguém gosta de cocô de cachorro para comer? Não, né? Você vai consumindo sujeira. E é isso que o inimigo faz. Ele mistura tão bem, sabe? Eu assisti um filme porque eu gosto de história, né? Eu gosto de história, eu gosto muito de história. E no filme tinha uma coisa horrorosa, que era que realmente aquele homem fazia. Não vou descrever aqui que você vai querer assistir. Sai. Aí, só que quando alguém se deparou com aquela coisa horrorosa, aquela desgraça, a pessoa disse um palavrão misturado com Jesus. Jesus, F, né? Como é que é? E depois colocou King, né, no final, né? Então colocou um F. Não, Christ, Jesus, F, Christ. Então você veja, eu acho que foi a primeira vez que alguém na tela de um filme, né, colocou um palavrão como esse misturado com Jesus. E veio claramente na minha mente, claramente. Quanto custou aquele filme? Milhões de dólares para ser feito. Mas tudo ali foi feito para que você ouvisse um palavrão. Isso não é dedução de loucura, isso é dedução do que eu sinto muitas vezes. Às vezes
o inimigo coloca um negócio espetacular, mas lá no meio, ele joga uma semente suja, imunda, para você consumir. E daqui a pouco, você que foi criado na igreja, criada na igreja, que ama Jesus, que está sobre a rocha, está usando as mesmas coisas que esse povo tem. Não faça isso. Diga amém. Não se mova. Amém? Então, nós temos que firmar a nossa vida com Deus. Aqueles 4 na fornalha, eles disseram: nós não vamos nos dobrar. Porque o rei disse: olha, se vocês não se dobrarem diante da minha estátua, para adorar a minha estátua, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. E eles aumentaram o fogo daquela fornalha 7 vezes mais. Uau! Eles olharam para tudo isso e disseram: fica sabendo, ó rei. Interessante, né? Eles estão falando com o maior rei que poderia existir naquela época, o mais poderoso, gigantesco. E aqueles 4 rapazes que apareceram, eles nunca apareceram tanto na vida deles. Todo mundo ajoelhou, só eles ficaram de pé. Olha lá. Não adoraram a estátua. Chama os 4 para cá. Vem cá. Se vocês não adorarem, vocês vão ser jogados lá. Falou assim: ó, é o seguinte, fica sabendo, ó rei, nós não vamos adorar a sua estátua. O Deus que nós cremos pode nos livrar, mas se Ele não livrar, nós não vamos ajoelhar a si mesmo. A gente pode até morrer. Olha o conceito, gente, de estar sobre a rocha, estar firme nas convicções de que Deus é poderoso na nossa vida. Amém? Eu estou sobre a rocha, eu não vou me dobrar diante dessa estátua. Nós não vamos. Se o senhor quiser queimar, pode queimar. Se pegar fogo, se ele deixar que pegue fogo, ele já pega fogo. Se não, tanto faz, nós não vamos. E a Bíblia diz que aqueles 3 homens foram lançados na fornalha, e havia um quarto homem. Mas vocês não falaram nada, repita aí, está cansado? Fala de novo. Quarto homem. Amém? O quarto homem estava andando com eles dentro daquela fornalha, diga amém. Saíram de lá sem um chamuscado, sem as roupas estarem fedendo madeira queimada, nada. Amém? Porque eles se posicionaram. Toda vez que você se posicionar com Deus, o inimigo vem com tudo para arrancar a sua credibilidade, a sua fé. Fique firme com Deus, porque essa rocha é firme. Diga assim: essa rocha é firme. E agora eu vou terminar com a última coisa. Essa rocha se move. Eu acho que depois que a gente, né, nesses dias de pregação, é bem capaz que todo mundo vai falar sobre as outras rochas. Eu não vou entrar na pregação de ninguém, só queria citar. Então repita comigo: essa rocha se move. A Bíblia diz que durante o deserto, uma rocha emanava água. Então o que é mais precioso no deserto? É a água, certo? Mas de uma daquelas rochas saía água. À medida que Moisés ia e falava com a rocha, no início ele batia, depois ele falava com a rocha. Mas não era só isso, gente. Eles não estão andando em círculos, eles estão andando na direção de Canaã. E conforme eles caminham lá pelas tantas, eles precisam de água. Olha a rocha ali. Ali, ó. Onde que está? Está ali. A rocha estava onde a necessidade estava. Repita comigo: a rocha estava onde a necessidade estava. Então, onde há necessidade, Jesus está lá. Ele é a água da vida, Ele refresca a sua alma, amém? Ele é puro, Ele é maravilhoso, e Ele vai ali para te saciar, para te abençoar, para cuidar de você na hora da sua grande necessidade. Diga amém. Então nós entendemos isso, que essa rocha, ela se move, ela anda com você. Como eu falei para vocês, quando Jesus me chamou, eu tinha 17 anos de idade. Eu era um moleque bobo. As pessoas não confiavam muito em mim. Eu vim de uma família muito problemática, muito difícil. Família de muita briga entre pai e mãe. Uma hora estava tudo bem, outra hora estava tudo confuso. E assim que eu fui criado. Se eu fosse basear a minha vida pela minha criação,
eu seria uma pessoa completamente problemática. Eu lembro de uma tia minha, ela se converteu bem depois, né, dessa conversa, mas eu estava me preparando para ser ordenado ao ministério pastoral. E um dia, numa reunião de família, ela olhou para mim, olhou meu irmão, que também estava se preparando para ser pastor, nós dois, e ela disse assim: Marco, a última coisa que eu imaginei que você seria era pastor. Eu achei que vocês podiam ser até bandido, pelo jeito que tudo aconteceu. Mas tudo bem, né? Eu não gosto muito dessa raça, ela falou assim, mas é melhor do que ser bandido, né? É ser pastor, né? Depois ela se converteu, meu irmão. Ela se converteu numa tempestade ali naquela região de Guape, gente, no meio do mar, entre o mar e o rio. Morre, não morre, morre, não morre, cai na água, volta. Mas foi ali que Jesus a pescou. Foi ali que o peixe pegou, trouxe ela de volta, falou, me serve aí. E ela serviu. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Tia, se você estiver assistindo, me perdoa, falei tudo. Ela é crente. Amém? Irmãos, Jesus me acompanhou. A rocha que anda, a rocha que se move, andou comigo. Você está aqui hoje porque a rocha se moveu e andou com você. Amém? Pensa no que você já passou. Quando eu comecei a contar a minha história, você lembrou da sua. Foi a minha pior. Foi não? Ah, pastor, se você tivesse ideia, apóstolo, da minha, você ia ver, o negócio é feio. I know. Um dia você conta para mim. Mas a rocha andou com você. A rocha te saciou quando nada tinha para você na sua vida. A rocha te abençoou nas enfermidades, nas lutas, nos problemas. Eu estava falando com o apóstolo Alexandre agora há pouco, né? Que a gente tem muito a ver. Eu falei, eu acho que eu passei meu DNA espiritual para ela. Ela já rejeitou. Pronto. Ela já tem DNA de luta o suficiente. Amém. Mas a gente já passou tanto problema, sabe? Que eu estou achando que eu sou imorrível. Tem alguma coisa com o Bolsonaro, eu não sei. Entendeu? Porque já passou tanta coisa. É só Jesus, né? Na nossa vida. Quantos dizem amém? Você vê que eu falo política, depois o apóstolo, depois você corta esses negócios aí para ir para o ar, aí, senão vão querer, sei lá, né? You never know. Gente, desculpem as brincadeiras, eu gosto de brincar. Eu tenho minhas posições políticas, você não precisa ter a minha posição política, você precisa ser crente. Amém? Se você for crente, Deus vai orientar você no que você fazer. Amém? Aleluia. Você não pode sair da rocha que é Jesus. Amém? Se você um dia for para outro lugar distante, você tem que andar sobre a rocha. Eu me lembro lá nos Estados Unidos, eu fui pioneiro em muitas coisas lá no meio brasileiro, gente. Deus que me fez assim. E eu me lembro de ver chegar um rapaz, diácono de uma igreja no Brasil, e ele falou assim, pastor, é o seguinte, ele falou para mim assim, olha bem na minha cara, olha o que ele falou. Eu não vim aqui para frequentar a igreja, eu fui líder na minha igreja, eu era diácono na minha igreja. Olha bem na minha cara, o senhor não vai me ver mais aqui, porque eu vou trabalhar até morrer. Adivinha o que aconteceu com ele? Larga Deus, larga tudo, né? E depois diz que vai dar tudo certo, que agora está tudo bem. Você entende? Você não pode largar Deus, largar tudo e dizer que vai dar tudo bem. Que agora a sua vida está boa, agora está na América, ganhando dinheiro, dólar. Eu me lembro de um fulano lá de Martha's Vineyard. Ele falava assim, meu Deus está aqui, ó. Ele tinha um bolo de dinheiro, de dólar, $100 no bolso. O dinheiro que ele tinha no bolso serviu para mandar o corpo dele para o Brasil. Eu sou testemunha disso. Nós tínhamos uma igreja lá, nós abrimos uma igreja lá em Martha's Vineyard, que é uma ilha. Ele estava naquela motoquinha, como é que chama aqui? Scooter, né? Na scooter dele, indo para casa do trabalho, trabalhava. Mas a maior parte do dinheiro que ele tinha, ele guardava no bolso, que ele não confiava nele mesmo. E no meio da noite, naquelas estradinhas, ele foi atropelado.
caiu ali e morreu. Começaram a procurar e encontraram ele morto ali. O dinheiro do bolso foi o dinheiro usado para mandar o corpo para o Brasil. Eu me lembro de um outro fulano, desculpa ficar falando agora de América, mas agora vai ser a última, eu prometo. Um outro fulano, o pastor falou assim para ele: esta semana você morre, um pastor profeta, do bom. Esta semana você morre, porque a mão de Deus vai pesar sobre você. Desse jeito, na hora do culto, quem que aguenta um culto desse? Vai morrer, morreu. No outro dia, ele era pintor, ele caiu da escada, aqueles 2 andares altos, caiu lá de cima. Pum, já caiu, já pacotou. E eu descobri que ele era, entre outras coisas, pedófilo. Dentro da igreja, gente. Líder de igreja. E eu falei, alguém chegou lá e falou: pastor, eu queria levantar um dinheiro aqui no culto, para levar o fulano para o Brasil. Eu falei: daqui não sai um tostão. Aí arranjei até uma encrenca lá na igreja. Eu falei: daqui não sai um. Mas ele é brasileiro. Eu falei: não quero saber. Nem vem com essa história. Eu não quero isso. Não quero colaborar com nada. Deus cumpriu exatamente o que Deus falou na boca daquele homem no domingo. Por que eu estou contando essas histórias horrorosas? Sei lá, nem tenho ideia. Mas você vai ficar em pé, nós vamos orar. Fica em pé. O negócio é feio. Fica na rocha que é obrigado. Fica na rocha que é melhor. Amém? Fala para o seu irmão: fica na rocha aí, meu. Fica na rocha. Stay upon the rock. Na top da rocha. Fica lá. Cuidado. Onde você vai. Onde você pisa por aí. Os caminhos que cruzam a sua vida. Nós estamos aqui. Essa igreja está aqui há 15 anos. Debaixo da liderança de Luiz e Keila. Apóstolos que Deus levantou aqui. Porque eles estão sobre a rocha. Eles não brincam com essas coisas. A liderança desta igreja é uma igreja que está sobre a rocha. Muito mais coisas virão. Amém? Hoje eu falo para você, você fala: será que vai acontecer 6.000? Apóstolo Marco, vai acontecer esse negócio? You'll see. Amém? Creia. Amém? Vai acontecer. Hoje nós estamos celebrando 15 anos, lá pelas tantas, num lugar bem mais espaçoso. Nós vamos estar celebrando aniversários, debaixo da graça de Jesus, pisados, solidificados, firmes sobre a rocha. Amém? A Bíblia diz que Jesus é a rocha da nossa salvação. Ele é a nossa rocha. Eu não abro mão de Jesus. Irmãos, eu abro mão de qualquer coisa, menos Jesus. Porque eu sei que se eu precisar abrir mão de alguma coisa aqui sobre a terra, Ele me dá o quanto eu precisar. Eu não tenho medo. Amém? Eu sei em quem confio. Sei no Deus que eu creio. Eu conheço esse Deus. Amém? Eu quero te convidar a tomar no seu coração. Você não precisa vir na frente, a não ser que você precise. Depois você fala comigo aqui: pastor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso acertar minha vida com Deus. Amém? Mas eu vou orar com você agora, para que você tome essa decisão. Eu não vou deixar o Senhor. Eu não vou deixar essa rocha. Eu não vou deixar o Evangelho. Eu não vou deixar de crer. Eu vou ser exigente com as coisas. Sabe, gente, crente é chato pra caramba, porque é exigente. Porque não se deixa enveredar por qualquer coisa. Se esse pessoal é crente, é tudo encrencado. É mesmo, é encrencado mesmo. Você pensa que você vai dobrar o crente? Pronto. Crente de verdade não se deixa levar por nada. Diga amém. Amém? Firma com Deus, bote seu pé no chão, na rocha, e vamos embora. Senhor, em nome de Jesus, aqui está essa congregação tão abençoada, nesse culto tão especial, celebrando os 15 anos desta igreja. Eu te louvo porque o Senhor tem feito grandes coisas aqui, Senhor. Temos visto aos nossos olhos, as evidências são grandes, são maravilhosas. Gente transformada, gente abençoada, gente cheia do poder do Espírito Santo, líderes sendo levantados, enviados a outros lugares. Tudo isso está acontecendo
porque o Senhor é a nossa rocha, porque nós não tememos e não nos afastamos do Senhor, Pai. Guarda-nos, guarda esses irmãos queridos, Senhor, abençoa cada um de per si, na sua casa, no seu lar, na sua família, nas suas necessidades. Eu oro por portas abertas do céu, Senhor Deus, em nome de Jesus, por circunstâncias transformadas pela Tua mão poderosa. Eu oro, Senhor, porque o Senhor pode e o Senhor tem toda a condição de fazer essas coisas que eu estou dizendo, e eu abençoo como ministro Teu essa congregação, esses irmãos, em nome de Jesus. A igreja diga bem alto, amém, e aplauda o Senhor Jesus, o Rei da glória. A Ti, Senhor, rendemos glória, aleluia.